Libertos pela palavra. Esse é um tema, amado, que nós vamos ministrar hoje. E talvez você vai ficar meio que preocupado, eu acredito que não. Creio que todos são libertos pela palavra. Mas nós vamos nos deparar aqui com alguns assuntos que você vê pessoas se dizendo cristão já há algum tempo na igreja e ainda não estão libertos como deveria. Talvez pregar sobre libertação hoje, para crente, a gente diria assim, não tem necessidade porque os cristãos são libertos. Você vai entender que algumas coisas precisam de libertação, porque senão não há bênção, não há conquista, não há misericórdia do Senhor. Amém? Êxodo capítulo 20, versículo 4. Nós vamos ler alguns versículos que vai falar a respeito do assunto que vamos dizer hoje. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 1 João 3:8. Quem comete o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Oremos a Deus. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos ouvir a Tua voz, Senhor, e se há em nós algo para ser liberto, que o Senhor faça a obra nesta noite. Que a libertação, Senhor, venha de encontro com cada vida que aqui está ouvindo, ou pela internet, Senhor, que vai estar sendo ministrada através dessa mensagem. Que a cura do Senhor, através da palavra, porque a palavra, ela liberta, Senhor, ela realmente traz um novo tempo. E que essa palavra venha de encontro, trazendo transformação em nome de Jesus. Amém. No livro de Efésios 4:27, nós lemos que não devemos dar lugar ao diabo. Ou seja, o diabo ele só pode entrar na vida de alguém quando nós damos lugar. Eu estou aqui me referindo para crente, não estou falando para não crente. Dar lugar ao diabo é quando a gente realmente, entende que precisamos ser a diferença. O diabo ele procura, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. Se ele não encontra brecha, ele já faz de tudo para entrar e destruir, porque esse é o papel dele. Quem diria quando o crente abre brecha e dá lugar ao diabo? É tudo que ele quer, é tudo que ele precisa. Amém? Libertação, amado, significa tornar a pessoa livre de algo que a prende ou que a escraviza. Toda vez que eu preciso ser liberto de algo que me prende, de algo que me escraviza, de algum tipo de pecado, de algum tipo de atitude. E quando eu me coloco na posição, na presença de Deus, o Senhor nos liberta pela palavra. Na verdade, precisamos ser libertos de todo jugo, vício, de toda escravidão do pecado. Tem pessoas que é escravo do pecado. É uma bênção, mas tem uma área da tua vida que todo dia o pecado bate a porta e você acaba cedendo e dizendo sim. E dizendo, hoje eu não consegui, amanhã eu também não consegui, eu acho que eu estou fraco. E o diabo tem vencido. Malaquias 4:6 diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A maldição, amado, ela será removida da terra. Para isso é necessário que haja conversão, ou seja, nossa atitude precisa ser mudada. Talvez você diga assim, pastor, sei lá, eu sei de tudo isso que você está falando, o Senhor me trouxe aqui hoje para ouvir isso,
Eu já sei de tudo isso que você está falando, mas deixa eu te dizer algo, talvez que você não saiba. O pecado que você comete, ele não transgride só a tua vida, mas a vida dos teus filhos. A Bíblia diz que esse pecado, ele alcança até a terceira ou quarta geração, ou seja, até o momento que você for tataravô. Amém? Quarta geração. Não pense que o seu pecado hoje vai ficar por isso mesmo, e você é que vai responder por isso, porque a tua geração será uma geração pecaminosa. Talvez os teus filhos não vão bem na escola, talvez por causa do teu pecado de adultério, de prostituição, de fornicação. Sabe o que acontece com a vida dos teus filhos? O casamento deles não vai ser bom. Por muitas vezes você olha para uma família, não digo que todas são assim, mas uma boa maioria, sabe? Aqueles pais que tiveram 4 filhas, cada filha tem 2, 3 filhos e cada um de um pai. Se você olhar pelo histórico da família, do pai e da mãe, havia pecado de prostituição. A maldição, ela persegue. Não tem jeito. Quando uma cidade, um país, ele está debaixo de idolatria, debaixo de maldição, a terra perece. Olhe para a África e veja o país mais idólatra do mundo. Por que lá há tanta miséria, tanta escassez? Oh amado, olhe para o Nordeste. Enquanto o povo está fazendo, sabe, procissão para Padre Cícero, para ver se chove, eles estão morrendo, o gado está acabando, porque a Bíblia diz que quando há pecado, a terra perece. Amém? A terra está amaldiçoada por causa da nossa boca. Tiago 3,10 diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Nós precisamos, amado, nos liberar. Você precisa se liberar do seu vocabulário, sabe? Vocabulários do mundo, palavra torpe. O que tem de crente que na hora da raiva ele deixa de ser crente, desce da cruz e fala palavrão. Você sabia que cada palavrão que você fala, você libera 7 demônios na tua vida? Tem gente que já perdeu a conta. A cada palavrão que você fala, 7 demônios são liberados. Nós precisamos entender que não estamos brincando de ser cristão. Deus nos separou. E como separados de Deus, precisamos ser a diferença. É por isso que muitas pessoas não andam, não prosperam, não caminham. Sabe, tem a sua boca para falar mal dos outros. Primeiro, áreas da vida que carecem de libertação. Malaquias 3,6 diz o seguinte: porque eu, Senhor, não mudo, e por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Não devemos roubar ao Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Desde o dia dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia me roubais e dizei: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Levítico 27:30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. Preste atenção, meu amado, isso aqui é sério. Tem gente que diz assim: olha, eu não senti de ser dizimista, de ser ofertante, eu não senti de fazer isso, porque esse mês eu gastei um pouco mais, eu fiz um pouco mais e não sobrou. Preste atenção. Toda vez que nós retemos algo de Deus, amém? Como diz Malaquias, geramos para a nossa vida a maldição. Isso é fato e não se discute. Toda vez que eu estou na igreja, é o momento de eu ofertar ao Senhor com o meu louvor, com a minha adoração, com a minha oração, e eu não faço, eu estou retendo algo que é de Deus. Toda vez a Bíblia diz: se eu tenho possibilidade de abençoar o meu irmão e eu não abençoo, eu estou retendo aquilo que Deus ordenou que eu fizesse. Então nós não falamos apenas, amado, como muitas pessoas imaginam que Malaquias 3 fala apenas do dinheiro, mas é tudo aquilo que você deixa de entregar, quando na verdade teria por obrigação de entregar. Tem gente que não paga imposto,
Aí sabe o que acontece? O governo vem e quer tomar, ou bloqueia a sua carta de motorista, ou toma o seu carro, faz alguma coisa, e às vezes com a nossa própria boca nós amaldiçoamos dizendo assim: esse governo não presta, por isso que esse partido não vai para frente, esse país está uma zorra total, e começamos a amaldiçoar, quando na verdade aquilo que é imposto, o nome já diz tudo. É uma imposição que você precisa cumprir. Amém, amado? Porque se a gente não cumpre, vem retaliação. E não adianta que Deus não se mete nisso. O crente, ele não pode ser sonegador de imposto. O crente não pode ter gato na tua casa. O crente não pode ser daquele que pede emprestado e não devolve, daqueles que não pagam. O crente, ele precisa ser liberto dessa situação. Talvez ele diga assim: pastor, mas você não sabe a situação que eu estou passando, uma situação difícil, e por isso que essas coisas estão acontecendo. Eu vou te dizer que Deus não está nesse negócio. Porque se você for uma pessoa obediente à palavra do Senhor, a Bíblia diz que você não mendigará o pão. Você não vai precisar tomar emprestado, nem pedir fiado, nem tomar dinheiro com a agiota. Porque se você coloca, a tua vida em ordem, você é liberto da situação financeira de escassez. É a palavra de Deus que diz. E quando você começa a viver isso, amado, começa a acontecer. Só que às vezes a gente tem medo, sabe? Não, eu acho que eu não vou conseguir. E o seu achômetro tem mais autoridade do que a Bíblia. Seguindo, exemplo de pessoas que precisam de libertação. Alguns bons pais, amados de família, amam suas esposas, seus filhos, mas que adulteram. Olha o que diz Hebreus 13:4. Venerado seja entre todo matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Provérbios 6:32. Assim, o que adultera com a mulher é falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Há boas pessoas, ótimos pais e família, mas o mundo diz assim, que nada. Você tem que ter a matriz e auxiliar. E tanta gente acha isso normal. Sair para as baladas, tomar cerveja no final de semana e dizer para a esposa que está trabalhando até mais tarde. Você fala, pastor, mas são coisas de pessoas do mundo. Por isso que a situação do mundo está piorando. Hoje nós temos a resposta desse mundo: filhos traficantes, bandidos, drogados no crack, porque a família deixou entrar no leito que era para ser sem mácula, sem mancha, a prostituição. E a prostituição trouxe uma maldição sobre os filhos. E hoje que eu sou crente em Jesus, como eu devo proceder? Meu irmão, você precisa colocar isso no altar de Deus e pedir perdão, para que os teus filhos não venham amanhã depois sofrer um pecado que é tão somente seu. E detalhe, Deus não vai esconder dele. Lá na frente, Deus o levará para um encontro, Deus o levará para uma ministração, Deus o levará para uma situação onde ele entenderá pela palavra que aquilo que ele passou foi fruto do pecado dos seus pais. Amém? Então, eu pego, o problema é meu. Eu pego, o senhor não tem nada a ver com isso. O marido fala para a esposa, e daí que eu pequei, a esposa fala para o marido, os filhos falam para o pai. Preste atenção, nós somos um corpo e uma família. Quando um está enfermo, todo o corpo perece. Você está entendendo? Há pessoas, amado, que são muito boas, maravilhosas, mas infelizmente são mentirosas. Mateus 5,37 diz: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Efésios 4,25: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém? Somos membros uns dos outros. Você não é uma pessoa no corpo, eu sou outra, e a Maria e o Joaquim é outra, não. Nós somos um corpo só, membros uns dos outros. E tem gente que aceita a mentira como algo
tão natural. Pessoas que falam mentira normalmente. É normal mentir. E a mentira para ele já não tem mais peso. Talvez é uma bênção em todas as áreas, mas ainda falta ser liberto desta maldição da mentira. Porque quem mente é o diabo. Ele é o pai da mentira. E aquele que faz a vontade do diabo, sabe, está realmente sendo preso, amarrado por ele. Pessoas talvez, amado, que estão imorais, sabe, em qualquer coisa que olha, volta a atenção para cá. Já viu pessoas assim? 1 Coríntios 15:33 diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 João 2,16: porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pessoas com dupla personalidade, pessoas que você está falando com ela. Eu já me deparei com um cristão, eu estava conversando com ele, homens casados, alguns até obreiros, outros pastores. Infelizmente, passa uma mulher bonita, a primeira coisa que faz é olhar, vá se converter, irmão. Se você acha que isso é bênção, se você acha que isso não tem nada, a Bíblia diz que os seus olhos são os olhos de Deus. Imagina Deus olhando, desculpa a expressão, para a bunda daquela mulher que está passando. Ô querido, acorda. Quantas coisas já não são mais liberadas na tua vida? A unção de Deus não vem sobre a tua vida, porque você está acorrentado por este pecado. Pastor, mas quando eu era do mundo eu tinha esse problema. Então se liberta, em nome de Jesus, porque o Senhor não aceita desta maneira. A Bíblia diz: se o teu olho pecar, arranque e ele jogue fora. É melhor que você vá para o céu sem olho do que você ir com os dois para o inferno. Amém? Sabe aquelas pessoas também que têm dupla personalidade? São carentes de libertação. Em casa é uma coisa, na rua é outra. Sabe? Que vive com uma vida de contradição, fala uma coisa, mas faz outra totalmente diferente. Tiago 1,8 diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A vida dele é inconstante, ele vai muito bem, ele começa as coisas a mil maravilhas, todo mundo olha e fala: nossa, vai explodir, vai arrebentar, esse comércio vai bombar. No meio exatamente, ou talvez no meio e mais um pouquinho, ele para. Sabe por que ele para? Tiago diz que ele tem um coração duplo, ele tem dupla personalidade. Hoje ele está motivado, ele está impulsionado, sabe, a fazer de tudo. Então ele vai bem, mas no meio do caminho ele se cansa, ele olha para um lado, olha para o outro e fala: nossa, com o Joaquim não deu certo, com a Maria também não. O seu coração murcha, a sua vida para, e ele é inconstante. Já viu aquelas outras pessoas também que são maledicentes? Sabe o que é maledicente? É aquelas pessoas que ficam falando mal dos outros, ficam falando por trás, semeia principalmente desconfiança. Você chega falando para alguém: nossa, você viu o fulano de tal, que benção, né? A empresa, o trabalho, e essa pessoa simplesmente não sabe nem o que é, nem quem está tratando, diz: não sei não acho que é tudo isso não. Para colocar uma pulga atrás da orelha, maledicente, fala demais. Talvez a bênção de Deus não chegou na tua vida porque você precisa fechar um pouco a tua boca, e quando abrir, abra para abençoar e não para amaldiçoar. Colossenses 3,5 diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desonerada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outros tempos andaste quando viveis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que vos despediste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste de novo, que se renove para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vamos ser diferente.
Mas todo mundo mente, mas eu não vou mentir. Mas todo mundo faz, mas eu não quero fazer. Mas todo mundo pensa assim, mas eu penso diferente. Afinal de contas, ser cristão é andar na contramão da vida. Aleluia. Enquanto o mundo está indo reto, nós estamos fazendo a curva, porque esse caminho reto é caminho de abismo, é caminho de inferno. É Deus, aleluia. Ah, pastor, mas como que eu vou fazer lá na empresa? Sexta-feira, sai todo mundo pro barzinho, eu faço o quê? Nas primeiras vezes eu comecei a tomar Coca-Cola. Primeiro, você não devia nem ter ido. Segundo, a Bíblia diz que nós não devemos estar na roda dos escarnecedores. E no terceiro, amado, hoje você está na Coca, amanhã você vai para a cerveja, depois o uísque, e aí você cai de vez. O diabo, ele não tem pressa para que você tome um tombo. Ele é bem calmo, bem sutil. Não, mas é o meu emprego, o meu patrão disse que era para que eu fosse. Eu acho chato. Os primeiros dias na empresa, como que eu vou fazer? A porta, quem abriu foi o Senhor. Não tenha medo que homem nenhum fecha. E se for um lugar para te levar para o inferno, Deus é o primeiro a fechar essa porta e deixar muito tempo em casa, orando, para que Ele abra outra. Amém? Engraçado que Deus nos dá, contamos o testemunho, foi Ele que nos deu, e começamos a temer o homem, que nada fez. Amém, meu irmão? A pergunta hoje é, de que lado que você quer ficar? Que lado você quer ficar? Deuteronômio 11:26 diz: coloco diante de ti a bênção e a maldição. O Senhor diz: meu filho, escolhe a bênção para que você viva. Aquilo que é maldito, amado, aquilo que não procede de Deus, não é bênção, não vai nos trazer prosperidade. Talvez no começo vai ser um engano. Todo relacionamento que houve o envolvimento de pessoas, de uma terceira pessoa, sabe o que aconteceu? O amante ou a amante, ele vai ser sempre amante, ele nunca vai ser oficial. Ele ou ela só entra na vida da pessoa para destruir. Depois que destruiu, sabe o que acontece com o amante? Ele vai embora, ou ela vai embora. Aonde tem bênção nisso? É um engano. O amante na história é o diabo, é o pecado, é as coisas erradas. E a Bíblia diz que a obediência é o perfeito caminho para uma libertação total, completa. E quando você começa a obedecer, Deus começa a te libertar de trás para frente, e você vai ficar livre de toda a servidão do passado. Decida, meu irmão, que lado que você quer ficar. Amém? Decida abandonar todo o jugo do pecado. Preste atenção. Ninguém tem que continuar pecando. Ninguém. Ninguém tem que continuar pecando. Muda a sua história. Porque se o Senhor voltar hoje e você estiver nessa condição, sinto muito em te dizer que para ti não tem salvação. É igual aquela pessoa que fuma, vem para a igreja, continua fumando, e o Senhor querendo libertar, mas essa pessoa, ela colocou um carimbo dizendo assim: comigo não adianta a palavra, comigo não adianta oração, porque eu não consigo parar de beber, de fumar, de prostituir, de pecar. Você nunca vai conseguir, porque você declarou, a boca você declarou a maldição, que não vai conseguir se livrar dela. Eu, quando me converti, amado, eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Quando o Senhor entrou no meu coração e disse: hoje, a partir de hoje, nunca mais eu vou fumar. Já fazem mais de 20 anos. E sabe o que o Senhor fez? Não pense você que quando eu sinto o cheiro da fumaça de cigarro, não dá vontade, não. Mesmo nos primeiros dias que eu fui liberto, hoje eu sinto nojo. Sabe? Só que não pense você que enquanto eu estava dormindo, o Espírito Santo foi lá, pegou o maço de cigarro e jogou no bueiro. E diz: eu vou esconder dele, porque daí não vai conseguir. Toda vez que eu ia comprar, o bar estava fechado. Deus não faz isso não. Tem gente que olha assim: Deus, fecha todos os bares, e na hora que eu for lá comprar, não tenha cigarro.
E se tiver, quando eu colocar a mão no bolso, faltou o dinheiro. Se eu pedir para alguém na rua um trago, diz: não dou, bidão, serrão. Tem gente que olha assim. O Senhor está dizendo: a obra eu já fiz, você é que precisa se posicionar. Amém? Você não tem que continuar pecando, meu irmão. Você é livre em Cristo. Ele já levou sobre si todo o seu pecado, todo o fardo que o diabo quer colocar na tua vida, na tua casa, sabe? Ele te faz livre. Decida hoje abandonar as obras da carne. Rompe agora com os vícios, com a escravidão, com o jugo. Arrependa-se, converta-se e tu serás liberto. Próximo, abandone hoje o pecado enquanto é tempo. O pecado, meu irmão, ele traz consigo sérias consequências. Consequências terríveis. E por muitas vezes irreparáveis para a nossa vida. Sabe, o que poderão afetar famílias inteiras, prejudicar famílias inteiras. A Bíblia nos dá um exemplo da história de Davi. 1 Samuel 12:14. Se temeres ao Senhor e o servires, e deres ouvido a sua voz, e não fordes rebeldes ao mandamento do Senhor, assim vós, como rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor, o vosso Deus. Mas se não deres ouvido a voz do Senhor, e antes fordes rebelde ao mandado do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra os vossos pais. A Bíblia diz que Davi, ele comete um pecado com Betseba. E o seu pecado foi apresentado pelo profeta. E o profeta chega a ele contando uma história, dizendo assim: olha, havia um certo homem que era muito rico. E este homem, por sua vez, ele tinha muitas posses, muitos animais, muitas ovelhas, muitos bois. Mas ele tinha um vizinho, que o seu vizinho não tinha nada. Ele só tinha uma única ovelhinha, magrinha, mas era tão amada que esta única ovelha dormia com ele na cama. Ele não a tinha para abatê-la, mas ele a tinha para que essa pudesse ser a sua companhia. Mas um dia chegou visitas na casa do grande fazendeiro, e ele não quis despojar de nenhuma dos seus animais. Então ele manda buscar a única ovelha do vizinho, e mata, e serve os seus prazeres aos seus convidados. O que tu farias, rei Davi? O rei, naquela época, ele tinha a função de juiz. Ele diz: eu faria com ele 4 vezes mais. O profeta olhou para ele e disse: tu és este homem. Foi quando Davi caiu a ficha que o Senhor estava usando aquela parábola para falar de Betseba. Que ele pega a mulher de Urias, manda matar Urias para que não descobrisse o seu pecado, que ela estava grávida, sendo que ele tinha, sabe, muitas concubinas no seu palácio, ele tinha muitas esposas, ele não precisava pegar a mulher do próximo, ele não precisava cobiçar, ele era o rei. A Bíblia diz que ele era a menina dos olhos de Deus, mas Davi não se libertou desta parte carnal que havia nele. O Senhor te pergunta nesta noite: o que é que está te acorrentando? É tempo de você confessar, porque senão, amado, vai refletir na tua família. E se você ler a história dos reis, está escrito que esta maldição caiu sobre os filhos de Davi. O irmão estrupa a irmã, por conta disso o outro vai, mata o irmão, e depois esse irmão quer, sabe, tomar o trono do próprio pai, e morre a espada. A família se acabou. E com Betseba, Davi teve um filho chamado Salomão. E pelo fato de ele ter se arrependido, Salmo 51 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, mas torna dar alegria da tua salvação. Ele se arrepende verdadeiramente. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, o Senhor nos livra do pecado e apaga o nosso passado. Amém? Terceiro, compreendendo as realidades espirituais. O homem, meu amado, ele é responsável pelo seu próprio pecado e não o diabo. Tem gente que diz: não, a culpa é do diabo que eu pequei.
Nossa, pastor, o diabo veio com um prato, e o prato era tão bonito, tão gostoso, que eu comi. Mas comer, infeliz. Agora você está sob o domínio do pecado. O diabo vai continuar sendo o diabo, vai ser julgado pela mesma forma. Às vezes a gente diz que a culpa é do diabo, a culpa é tua, é minha, é nossa, quando nós desejamos ou queremos cair. No final, amado, nós teremos que responder por cada um dos nossos pecados. E detalhe, ainda não vai poder jogar a culpa no diabo. Porque tem gente que joga a culpa no diabo, e o diabo não é o espírito em si. Vai falar, o diabo daquela minha mulher que fez isso na minha vida, é o diabo daquele emprego, é o diabo daquele trânsito. Tem gente que joga a culpa em outros porque pecou, porque errou, porque caiu, justificando a maioria dos seus pecados, sabendo que o pecado ele é produzido pelo próprio homem e não é por ninguém. Ainda que, como fez Adão, e dizer, não, a culpada foi a esposa que você me deu, a mulher que o Senhor me deu, ela que me fez pecar. O Senhor disse, não, a culpada é você que deixou-se levar. Em razão, amado, das fraquezas, apetites carnais, é que nós levantamos e fazemos guerra contra a nossa própria alma. O Senhor diz que nós temos que deixar, e temos que combater as obras da carne, as paixões carnais, a mentira, o pecado, a lascívia, a prostituição, aquilo que não é bênção, aquilo que você deveria dar e você não dá, aquilo que você deveria entregar, você não entrega, o bem que você deveria fazer, você não faz. Deixe tudo isso de lado e faça a coisa correta. Não pense que vai te faltar. Não pense que se você amar o teu próximo vai faltar amor para você, não. Porque aquilo que você semeia é o que você colhe. Eu já vi homens dizer, eu não vou dizer para minha esposa que eu a amo, porque senão ela vai começar a se sentir. Ela tem que se sentir amada assim. E quando você começar a agir desta maneira, isso é recíproco. Ela vai fazer da mesma maneira. Mas trata como um jumento para ver se você também não leva coice. Amém? Fala, Deus. Satanás e seus demônios, eles tentam atuar nas áreas de fraquezas humanas. O diabo sabe onde é a tua fraqueza. De todos nós, a minha, a sua, todos nós temos uma fraqueza, um ponto fraco. O diabo sabe. Tem gente que é na área do dinheiro. Pode passar o que for, a pessoa não é provada, ela é obediente, mas quando chega naquela área, ela vacila. Outros é na área sexual, afetiva. Ele é fiel em tudo, mas chegou nessa área complicada. Você sabe quais são suas fraquezas. Então o Senhor te diz, é esta porta que você deve manter trancada, não é nem fechada. E colocar um anjo lá, para que possa vigiar 24 horas. Porque se ele passar por esta porta, ele vai arrasar e vai acabar com a tua vida. Amém, crente? A libertação, meu irmão, ela precisa ocorrer em 2 níveis. Repita comigo. Primeiro nível. Nível espiritual. Como que isso acontece? É simples. Nós precisamos nos libertar das cadeias, das prisões que o maligno nos traz. E as prisões que ele nos traz, como é espiritual, é aquilo que nós sabemos que não temos força de concluir, de continuar, de fazer. É espiritual. O segundo nível é o nível humano, libertando-se da fraqueza carnal. Digamos que eu fosse um usuário de droga no passado, E aí eu aceitei Jesus, 1 ano depois eu batizei, desci as águas do batismo, aí eu vou lá na Cracolândia, falar, não, agora eu estou liberto. Eu sinto uma vontadezinha de vez em quando, mas eu vou lá falar de Jesus para os meus amigos nóia. Sabe o que vai acontecer, irmão? Eu vou e eles farão na minha cabeça, porque eu não estou liberto totalmente. Contrário de ser liberto como hoje eu estou, graças a Deus não usei droga, mas fui viciado em cigarro. Hoje eu posso falar com qualquer pessoa que ela esteja fumando, ao contrário do que ela querer que eu fume. Eu sinto nojo.
pessoas que já foram libertas, mas segundo a medicina diz que a droga, principalmente o crack em especial, outras também, é uma droga que, por mais que a pessoa deixe de usar, ela fica no corpo por muitos anos, é uma química muito forte. Deixa que Deus levante outras pessoas a fazer. Não vá para o reduto da sua fraqueza, não vai para o lugar onde você sabe que lá você vai cair. Amém, meu irmão? Não faça isso. Se você sabe que a tua fraqueza na área carnal, não fique só com ninguém. Porque aí o diabo vai te tentar. E não adianta dizer que a culpa é dele. Ele é feito para isso. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta. Demônios existem? E o que são demônios? Claro que existem. Eles são mais reais do que muita pessoa pensa. Mais reais do que muita gente imagina. Eles não têm o poder de saber o que você pensa, mas eles sabem o que você ouve. Aqui na igreja pode ter demônios? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não tem braço? Que tem uns que nem levantou, não acha nada, né? Irmãos, presta atenção. Não é que tem, quer dizer que ele vai entrar aqui dentro. Mas ele sabe o que você está aprendendo. Ele sabe o que você tem ouvido. Ele sabe que você não é mais inocente. Amém? E aí então ele te tenta aquilo que você acaba de aprender. E quando você cai, ele tem a justificativa de dizer: você sabia e você fez porque você quis. Então eles existem. São seres espirituais comandados por Satanás com uma única missão: matar, roubar e destruir. Os demônios é citado em Mateus 17, 18 e é chamado de espírito imundo. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Marcos 9, 25. E Jesus, vendo a multidão, concorria, repreendendo o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo e surdo, te ordenamos, sai dele e não entre mais nele. Preste atenção, amado. Eles existem, eles são atuantes, mas nós temos uma autoridade dada pelo próprio Deus para mandá-lo embora. E quando você mandar embora, faça igual Jesus fez: saia dele e não volte mais nele. Quando você fala isso no mundo espiritual, você fecha aquela porta para aquele demônio e ele não tem poder mais de voltar. Amém? Eu vi alguém orando alguma coisa assim: olha, sai dele e o último fecha a porta. Era tantos. O último fecha a porta, boa, né? Vou começar a orar assim agora. O último fecha a porta. Amados, nós precisamos entender que a libertação do Senhor é para aquele que crê. E se algum desses pontos você entendeu que você também precisa ser liberto, ainda há tempo do Senhor fazer o milagre na tua vida. Amém? Marcos 1,24 diz que eles conhecem Jesus. Eles sabem quem é Jesus. Tiago 2,19 diz que eles conhecem o plano da salvação. Então, como ele conhece o plano da salvação, ele realmente sabe que você está a caminho de ser salvo. Mas ele vai proceder dessas maneiras para que você não consiga a salvação. Amém? Satanás é o príncipe de todos os demônios e ele possui uma hierarquia muito organizada. Efésios 6,12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quer dizer principado, pastor? Principado significa território ou jurisdição de um príncipe. Saiba que há um demônio que atua em áreas territoriais específicas. Amém? Aquela área é uma área terrível. Eu não sei se ainda existe hoje, mas eu acredito que deva existir. Aqui em São Bernardo, depois do Montanhão, lá na frente, para lá do tiro de guerra, não sei nem como é que está, há muitos anos, graças a Deus que eu não vou lá.
Mas lá tinha uma cachoeira, aonde tinha um espaço muito grande, que era reservado para centros espíritas. Então lá era um lugar onde você entrava, né? Era como se fosse um bairro do Taboão, assim, muito grande, tinha uma cachoeira, tinha várias pedras, e eram demarcados alguns territórios. Então você entrava, passava um certo tempo, você via no meio do mato alguma cerca e algumas placas escrito: casa do fulano de tal, que não convém dizer o nome dele aqui, casa do fulano de tal e da fulana de tal e da preta véu, não sei das quantas. Então eram terrenos demarcados, territórios, onde esses lugares iam as pessoas, né, que faziam despacho, faziam tudo lá. É um lugar tão tenebroso que na hora que você sente, que você entra, você sente aquela pressão terrível. Um lugar horrível, parece estar sempre nublado. Um lugar onde você sente a presença de demônios. Sabe, quando o texto de Efésios diz principados, é exatamente isso. Exatamente isso. Por que você acha que algumas cidades, logo na entrada da cidade, eles colocam o mastro da maçonaria? Porque eles entendem que se na entrada da cidade e na saída tiver um mastro de alguma coisa, você cria ali uma potestade. Aqui no interior de São Paulo, em Lençóis Paulista, logo na entrada da cidade, um mastro enorme que fizeram, se eu não me engano foi da Igreja Batista, e eles escreveram assim bem grande: Lençóis Paulista é do Senhor Jesus. É uma das cidades que mais está prosperando no Oeste. Amém? Potestade é um lugar que é demarcado para aquilo. Quem já conheceu aqui, teve a felicidade de conhecer o cemitério de Diadema? Lindo, né? Você sabia que no cemitério de Diadema, ao lado esquerdo da entrada, lá embaixo, tem um lugar reservado só para bruxaria? Falo do conhecimento do caso. E ainda existe hoje. E se você perceber, no portão tem uma mensagem que fala dos horários, tal, dos despachos. É lá embaixo onde o Ratinho achou na época daquela entrevista, que tinha uns corpos jogados lá e estava até fedendo. Quem se acha que mexeu naqueles corpos? E ninguém viu? Ninguém vê? Por que você acha que Diadema é uma cidade tão negativa? É verdade? Porque o centro do governo, eu não sei agora o que é esse do governo, permite esta maldição. Olha, só a graça, já reformaram aquele cemitério 300 vezes, mas o lugar horrível. Eu não vejo isso em nenhum outro cemitério, mas em Diadema tem. E vem gente do estado de São Paulo inteiro para fazer despacho lá naquele lugar. Potestade. Há uma potestade que domina aquele lugar. É um príncipe de uma área enviado por Satanás. Amém, meu irmão? E para se quebrar isso, é só ter alguém de autoridade lá e quebrar isso daí, ungir aquele local e dizer: não, Diadema é do Senhor Jesus, ou seja, qualquer cidade. Amém? Esses principados, eles são esses demônios. Amém? Potestade significa autoridade. No grego é a palavra euoxia, ou seja, euxia, que é autoridade sobre o lugar. Autoridade sobre o lugar. Você já tem autoridade, você já tem um nome sobre aquele lugar. Amém? Exemplo, bem conhecido, a cidade de Aparecida do Norte. Ainda que um dia saia de lá, a igreja vai continuar o nome. É uma autoridade sobre aquele lugar. E às vezes tem situações que a gente não consegue quebrar. Exemplo, conheci filhos de crente que tinha 3 filhos. Um chamava Cosme, o outro Damião e o outro Dom.
São 3 demônios que dentro da Umbanda, do Candomblé, se refere como a crianças. E esse nome era dado aos filhos. Ele conseguiu na lei trocar o nome dos filhos. E os filhos também não gostaram do nome, se converteram. Ô Cosme, cadê o Damião? Meu Deus, só Jesus na casa. Por mais que faça, irmão, tem situação que quando é oferecido, é consagrado, por muitas vezes a pessoa segue retaliações uma vida inteira. É a mesma coisa filho de crente, preste atenção no que eu vou dizer. Ah, meu filho nasceu e a minha tia disse, eu quero ser a madrinha. Ah, pastor, vai ficar chato, porque é a madrinha. E ela é minha madrinha e quer ser madrinha agora do meu filho. No Evangelho não existe madrinha nem padrinho. Amém? Existe testemunho de intercessão. Você quer ser madrinha? Quero. Então vamos fazer o seguinte, eu vou apresentar meu filho ao Senhor lá na igreja, e você vai lá, a gente conversa com o pastor e você intercede por ele. Sabe? Mas preste atenção, porque toda vez que você chama qualquer pessoa, essa pessoa ela criou um vínculo no mundo espiritual e ela pode não cumprir. Pai, mãe, irmão, nunca vai deixar de ser parente, mas a terceira pessoa, que são amigos, né? E que não é família, pode deixar. O dia que essa pessoa quebrar o vínculo, o teu filho basicamente está descoberto. Então, amado, sabe, são forças malignas que por muitas vezes regem algumas situações e que é complicado. Como que eu tenho um filho e eu chamo uma pessoa lá das trevas só porque é meu amigo, é meu parente, é meu irmão, é meu chefe. Eu sei que o infeliz é até satanista. Eu vou dizer, eu vou apresentar meu filho lá na igreja. Você fala, mas é na igreja, não tem problema. Mas olha quem você está escolhendo para interceder por ele. Amém, meu irmão? É a mesma coisa, a comida é muito boa, mas depende do tempero que você coloca, você estraga ela. Amém? E essas forças do mal, nas regiões celestes, elas só têm um objetivo, o mal. Efésios 6,12 diz, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades. São demônios encarregados de combater a obra de Deus e de impedir a pregação do Evangelho. Amém? Demônios que fazem isso. Eu acho engraçado que há muitos anos se tem a marcha para Jesus, e que cada ano está aumentando mais e mais e tem crescido. O diabo não ficou feliz e criou a marcha gay, e que tem crescido. Por mais de 10 anos a marcha para Jesus existia, já existia, e não tinha nenhuma outra marcha. Agora tem marcha gay, marcha da maconha. Em alguns estados não foram liberados. São Paulo parece que também não foi, graças a Deus. Tem uma que eu tenho até vergonha de falar, mas é preciso dizer, chama Marcha das Vadias, que elas pregam um lado correto e o outro não. Elas, dentro daquilo que elas imaginam correto, é o corpo é meu, eu uso o que eu quero, e se for chamado de vadia, por isso eu sou. E o segundo ponto que elas estão defendendo é sobre o aborto. O corpo é meu, a vida que está dentro de mim é minha, e eu aborto se eu quiser. Isso é para liberar o aborto. E você sabe que no Brasil, quando começa a pressionar muito, sabe o que acontece? Chega ao Congresso e o Congresso diz assim, não, a próxima eleição está aí, não vamos mexer com esse povo, porque senão a gente perde voto. Infelizmente, né? Não tem sido um país sério. Mas claro, né? A gente passa pelo que passa. Quando fundou esse Brasil, ao invés de ser feito como fez na Inglaterra e nos Estados Unidos, na fundação do país, fizesse um culto a Deus, aqui foi uma missa, a tudo quanto é ídolo, juntamente com os nossos amiguinhos índios, que eram mais idólatras ainda. É por isso que tem a tradição. E esse país só mudou, amado, e tem mudado e crescido, porque a igreja do Senhor está aqui nesse país. Ainda é um país que mais se produzem e converte pessoas ao Evangelho, é o Brasil. Muitas igrejas que têm em alguns países, dentre eles os Estados Unidos, que já é um país cristão, são igrejas evangélicas brasileiras que estão lá pregando o Evangelho na África e em tantos lugares, trazendo mudança e transformação.
Amém? Eu me recordo quando eu vim para este lugar, só tinha eu aqui, que abrimos aqui, a congregação cristã aqui em cima e a Assembleia de Deus, pastor Genício. Tinha mais igreja. Como era esse bairro há quase 8 anos atrás e como ele é hoje. Porque a igreja, onde ela chega, ela transforma. Amém, meu irmão? E essa potestade, esses demônios, eles tentam impedir, amém, que a terra seja possuída. Eu estava conversando com o Daniel hoje e ele disse: pastor, aquela campanha que nós fizemos, que demos a volta, enquanto nós estávamos dando a volta, eu não sei, né, em tal lugar assim, eu vi um pessoal meio estranho, acho que eles estavam fazendo algum trabalho. Eu disse: isso não é a primeira vez que acontece, Daniel. Aquela outra vez do ano passado que nós fizemos também a campanha Conquistando Território, tinha uns macumbeiros tudo vestido de branco, né, jogando pipoca na rua. Por que você acha que o diabo ele se levanta? É porque ele sabe a força que está em nós. Ele não, se fosse qualquer coisa, irmão, que não resolvesse nada, era só uns crentes dando uma volta aqui, sabe, fazendo um ato profético, se isso não resolvesse nada, por que ele iria se manifestar? E ninguém nem contou para ele. Nenhum deles está vindo aqui dizendo: olha, vou lá no centro avisar que a igreja de oração profética está conquistando o território, está orando pelo bairro, vamos fazer o contrário para quebrar isso. Ninguém foi lá falar, mas o diabo sabe o que está acontecendo. E ele tem mais é que saber, e infartado o coração, tem um AVC todo dia. Sabe por quê? Porque esse é o final dele. Nós vamos avançar e ele vai ter que regredir. Amém, amado? Quarto, passo para a libertação: fechar a porta, arrependimento, renúncia e confissão. Fechar a porta para a libertação tem que ser total. É necessário, amado, que você vigie e que você seja uma pessoa íntegra em todas as áreas, que viva uma vida de santidade na presença do Senhor, porque senão a porta continua aberta. Não se deixe, sabe, não se permita que chegue nenhuma brecha, porque senão, se a porta tiver uma frestinha aberta, ele entra e entra com tudo. No mundo espiritual, essas brechas são as portas para a atuação de Satanás. Integridade significa ser uma pessoa bom de caráter, honesta, idônea. Talvez você não tenha R$1 no bolso, está orando a Deus, sendo Deus, abre uma porta. Olha, hoje eu não tenho nada, eu preciso vender o almoço para comprar janta. Você está andando na rua, cai a carteira de uma pessoa e ela não vê, e a carteira cai aberta, você olha, deve ter pelo menos umas 5 notas de 100. Tem crente que diz: glória a Deus. Eita, mas Jeová é uma boa provisão. Espera o cara ir embora para lá pegar a carteira e ainda quer na igreja contar testemunho. Meu Deus, é o diabo que está te provando, meu irmão. Está ali, não é seu. Pegue sim, diz fulano, aqui ó. Ah, mas eu sei que aquele cara é ladrão. No mínimo ele roubou de alguém. E ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Mas está escrito isso. Ele roubou e você roubou dele. Seja idôneo, seja honesto, seja uma pessoa equilibrada, tenha bons princípios, porque daí você vai manter essa porta fechada. Santidade é abster-se de todo o pecado, é separar-se do mundo e achegar-se a Deus. Se eu sei que eu vou pecar aqui, deixa eu sair deste lugar, deixa eu me achegar a Deus. Eu preciso procurar situações que me aproximam de Deus. 1 Pedro 1,14 diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Sinceridade é evitar a falsidade. A mentira, o engano, é ser transparente. Tem gente que é falso até por educação.
pessoa nem perguntou se você gostou da roupa, e você achou horrível, mas você falou, nossa, que linda. Para que essa falsidade? Sendo que tem pessoas que é falso ao ponto do outro perceber a tua falsidade, e você não percebe, sabe? Nós precisamos ser sinceros. Também não precisa dizer, fulano, você achou que eu estou linda? Não, sou sincero, está horrível. Fale isso com quem você tem intimidade, né? Com quem você não tem, eu falo assim, você gostou? Pessoal, eu gostei. Então tá bom. Você gostou? Isso que é importante, não é? A gente se veste porque a gente gosta daquilo, é seu estilo, é teu jeito. Não precisa ser falso, seja transparente. Nós precisamos, amado, ser sinceros, chamar o pecado de pecado. E pecado, ele tem nome, nomeie o pecado. Na hora de orar, Deus perdoa todos, e mais aqueles que eu não lembro, os meus pecados. Não é isso. Pedir perdão do pecado é de Senhor, eu pequei assim, 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 assim. Às vezes tem pecado que a pessoa tem até vergonha. É bom sinal quando tem vergonha, é porque realmente ele está na fase de começar a se arrepender e ser um arrependimento, né, profundo. O salmista diz assim, no Salmo 32, versículo 3, enquanto não enumerei os meus pecados, adoeci. Preste atenção. Davi disse assim, enquanto eu não falei cada um dos meus pecados, eu fiquei doente. E não adianta você pegar o pecado e fingir que ele não existe. Ele existe. Ele está batendo na tua porta todo dia. Ele está te afrontando todo dia. Mas você tem que falar para Deus, Deus, me segura aí, porque senão o negócio vai ficar estreito. Abre a boca, confessa. E luta contra isso. O salmista no Salmo 51, 12 diz assim, a minha alegria se transformou em tristeza quando a gente não confessa. Quando a gente não é transparente, irmão. Arrependimento é o principal elemento necessário para ser liberto. É o genuíno arrependimento. Para você ser liberto, você precisa ter um arrependimento genuíno. Aquilo te causar dor, ânsia. Dizer, meu Deus, como que eu fui capaz de fazer isso? Agora aquela pessoa que se arrependeu dizendo assim, eu me arrependi, né? Mas amanhã não pode acontecer de novo não, porque senão eu não sei não. Então não é arrependimento. Amém? Mas o que é arrependimento então? Atos 3,19 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. E vem assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Olha o que ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. O que é conversão? Não é andar no sentido contrário? Você está aqui com o seu carro na avenida e tem uma placa aqui, conversão para a rua tal. Ou seja, normalmente a rua tal está atrás. Você vai fazer essa conversão, você vai andar no sentido contrário. Se eu cometi um pecado, eu tenho que andar no sentido contrário dele, para que eu não seja escravo deste pecado, ou desta maldição. Amém, meu amado? Sentir dor profunda, sabe? É sentir vergonha deste pecado. É decidir abandonar definitivamente ele. E não adianta dizer, puxa, eu não deveria ter feito, sabe, Deus? Eu não, sei lá, eu acho que eu não vou fazer novamente, não. Isso não é pedir perdão, não. Pedir perdão é entregar, é assumir a culpa. Eu fiz porque eu quis. E agora eu estou aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor pode me perdoar. Amém? Responsabilidade. E não tentar ficar justificando, sabe, com situações ou com atitudes pecaminosas, com desculpa esfarrapada. Mas foi por causa do fulano, do ciclano, do beltrano. Provérbios 28:13 diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. A pessoa arrependida, ela se sente verdadeiramente dor pelo pecado, pelo mal que fez. E ela sabe o quanto dura este pecado. Sabe, irmão? Enquanto nós permanecemos no pecado, enquanto nós deixamos ser levados pelo pecado, a sua comunhão com Deus, ela foi estragada. Foi estragada.
O pecado ele é tão terrível, mesmo quando uma mulher ou um homem descobre que ela foi traída e já passou 4, 5, 10 anos, a pessoa talvez que houve a traição já até morreu. Quando você descobre aquele sentimento, ele renasce tudo de novo, e ele estraga qualquer relacionamento. Assim é com Deus. Quando nós pecamos, nós estragamos o relacionamento com Deus. É que Ele é infinitamente misericordioso. Então, antes de pecar, pense primeiro: Deus, se eu pecar, eu vou estragar o meu relacionamento contigo. Eu vou ficar preso. Eu vou precisar de libertação e eu já sou livre. Sabe, meu irmão? Lucas 15, 18 diz: levantei-me e eu com meu pai. E direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Esta oração foi do filho pródigo. Ele diz: eu pequei contra os céus e contra ti. Ah, mas ele está dizendo isso porque pecou contra Jesus. Não era a história do fazendeiro? Não. Ele poderia dizer: Pai, eu pequei contra o Senhor, contra a minha família, contra meus irmãos. Ele disse: eu pequei contra os céus e contra ti. Porque quando nós pecamos contra alguém, nós pecamos contra Deus, contra os princípios de Deus, e ferimos a nossa amizade. Amém? Você tem um amigo e esse amigo feriu a tua amizade. Por você gostar muito dele, você perdoa, mas toda vez que passar algo semelhante, você vai ficar desconfiado. Sim ou não? Sim. E nós achamos que Deus é obrigado a engolir tudo. A gente fere a amizade, Ele só nos abençoa, Ele só nos prospera, só nos limpa, nos perdoa. E tem gente que diz: não, Deus entende. Ele até sabe da tua fraqueza, mas Ele não admite que você conduz a tua vida desta maneira. Quantos têm filhos aqui ou pretende ter um dia? Levante a mão. Pense nos teus filhos. Amém? Quando o pecado é lembrado com dor, aí é cura. Renúncia. Todo pecado tem que ser renunciado. Lembra onde é a brecha. Eu preciso falar de onde é a brecha. Renunciar, diz: eu não quero mais. E aí então, amado, essa brecha ela é fechada. E para que haja isso, tem que haver uma renúncia. Confissão. Pecado tem que ser declarado um a um. Eu fiz assim, 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 desta maneira. Amém? Davi ele fala sobre isso: todos os meus pecados eu a ti declararei. E para concluir, 5 princípios para receber a libertação. Vamos ler. A. Sentir. B. Arrepender-se de todo o pecado. C. Não ter medo da libertação. D. Lutar pela sua libertação. Olha só, sentir a necessidade, ou seja, eu preciso sentir que eu tenho que provar da libertação. Não adianta eu dizer assim: ô Joaquim, você precisa ser liberto. Eu falei: eu não, estou bem, sou crente, tomo Santa Ceia, estou uma bênção. Ele vai continuar com esse pecado. Se eu não sentir a necessidade que eu preciso de libertação, a libertação não vai acontecer. Amém? B. Arrepender-se de todo pecado. Não é só de algum. Tem gente que está, tendo uma vida fora do casamento e diz assim: não, mas vai que é de Deus aquela pessoa. Meu irmão, não se engane. Você tem uma vida dupla, isso não está certo. Ah, mas eu estou ganhando um pouco mais porque eu estou fazendo algumas falcatruas lá na empresa. Não faça isso, porque uma hora a casa vai cair, você vai ser envergonhado, e o nome do Senhor será envergonhado. Quantas pessoas têm envergonhado o nome do Senhor? C. Não ter medo da libertação. O medo, por muitas vezes, ele nos amarra, impedindo que sejamos libertos. Amém? Tenha medo. Eu vou me lançar, eu vou mudar a minha história. Afinal de contas, quem ama você é você mesmo. É você que precisa mudar essa história. Se não está bem, é porque você está sendo preso em alguma área da sua vida. Amém? D. Lutar pela sua libertação. Não há poder maior do que o poder de Deus. Eu vou lutar, eu vou renunciar todo pacto, todo compromisso, toda aliança que eu fiz, talvez de maneira inesperada. Anteriormente eu fiz esta maldição,
traz a memória do que foi no passado, e se isso tem te incomodado, abra a tua boca, confesse, libera sobre a tua vida. Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É preciso com a boca confessar. Romanos 10:10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém, meu irmão? Abra a tua boca e confesse, libera sobre a tua vida, e Deus te dará a perfeita vitória. Vamos ficar em pé. Você vai falar com Deus agora.